Vamos mudar de assunto agora? Hoje é o Dia Nacional do Enfrentamento ao Câncer Infanto-Juvenil. A doença é a principal causa de morte entre crianças e jovens de 0 a 19 anos de idade. Assim como outros tipos de câncer, e quanto mais cedo ele for descoberto, maiores são as chances de cura. Mas o que atrapalha bastante o diagnóstico precoce no câncer infantil é que os sintomas são parecidos com o que de outras doenças comuns na cidade. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Douglas Lopes, que vai trazer informações para a gente, junto com um oncologista, para tirar as nossas dúvidas. Douglas, nesse caso, é importante ficar atento a qualquer sintoma, a qualquer sinal, a qualquer tipo de doença que pode atingir as crianças e adolescentes, né? Isso, e buscar o médico sempre, né? Eu acho que buscando o médico sempre você consegue ter uma resposta de que problema é aquele. A automedicação dá uma atrapalhada danada nisso e a gente está aqui com o doutor Manuel Correia para explicar tudo para a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. É o câncer que mais mata crianças de 0 a adolescentes de 19 anos, né, doutor? 19 anos. E que câncer, que tipo é esse? Na verdade, os subtipos são vários, né? Nós temos as leucemias, que são os cânceres que comprometem a medula, os linfomas e os tumores sólidos, né? Dos tumores sólidos, nós temos os tumores ósseos, osteosarcoma, que é um deles, né? E as leucemias e linfomas, que são, na verdade, a nossa maior entrada no caso do nosso serviço, né, de oncohematologia, no caso do Veredas, onde a gente faz parte do grupo. Como é que tem sido o diagnóstico? Aumentou, diminuiu? Bom, o diagnóstico nesse período da pandemia, por incrível que pareça, cresceu, né? Por que cresceu? Eu acho que isso tem uma relação com os sintomas, o pessoal com medo do Covid, né? Então, qualquer coisinha já procurava um médico. Na verdade, o diagnóstico precoce é a coisa fundamental para a cura desses pacientes. Por quê? Nós não temos um fator causal do câncer infantil, não existe. Mas por isso que fica tão difícil da gente fazer a prevenção. Como esse período agora da pandemia, muita gente com qualquer coisa procura um médico, a gente conseguiu fechar mais diagnósticos recentes. Por exemplo, no Veredas nós temos hoje, em tratamento relativamente recente, 41 pacientes entre leucemias, linfomas, tumores ósseos, tumores do sistema nervoso central. Mas se você abordar esses pacientes vendo os sintomas mais precoces, você consegue tratar esses pacientes. E o que é um sintoma precoce? Bom, o que é um sintoma precoce? O paciente começa a ter uma febre inexplicável, o paciente começa a ter aquelas manchas roxas, né, no corpo, sem nenhum lugar de pancada, de trauma. O paciente começa a ter aqueles gânglios que o pessoal chama landra, né, que seja na região inguinal, seja no pescoço, seja próximo ao pescoço, na região supraclavicular. Então, outra coisa que é importante, o aumento do volume abdominal. Então, às vezes a criança fica um pouquinho com a barriguinha grande, a mãe toca, sente uma coisinha durinha, aquilo ali é importante, porque assim, por exemplo, o tumor renal, né, na criança, ele se expande dessa forma. E assim, a forma do baço, do fígado aumentando, que isso acontece nas leucemias agudas. São sintomas simples, né, são sintomas básicos, então tem esse sintoma, procure o pessoal especializado, vai no pediatra, né, para ver logo, não fica demorando, não fica dando isso, dando aquilo. Essa automedicação atrapalha Essa automedicação atrapalha, porque o que a gente quer é tentar diminuir a mortalidade. Para você ter ideia, quando você faz esse diagnóstico mais recente, de cada 4 pessoas, 3 pessoas você começa a cura, ou seja, 75%. Então, é um número que tem uma importância muito grande para nós. Então, essa relação, diagnóstico precoce, é fundamental para o sucesso. Isso, o sucesso do tratamento, na verdade, ele se dá quanto mais antes você consegue ver a doença, mais chance ela tem de cura. Então, por exemplo, você pega uma leucemia na fase inicial, você consegue aí 70% de cura de chance para esses pacientes. Doutor, falar em leucemia, ela tem vários subtipos e cada uma requer um protocolo de tratamento diferente, né? As leucemias, de um modo bem simples, elas são divididas em 2 tipos, as linfóides e as mieloides. As linfóides, elas cometem 80% das crianças, então ela tem um prognóstico melhor.
né? A mieloide, ela acomete apenas 20%. Mas quando a criança tem uma leucemia mieloide, a gente diz assim, ele tem uma doença de velho, porque não é o comum. Mas a linfóide, ela tem um bom prognóstico, de um modo geral, quando ela é diagnosticada precocemente. Então, o diagnóstico, ele depende tanto do familiar, como hoje o tratamento, ele depende de uma equipe multidisciplinar. Nós temos uma equipe que ela é formada por médicos, farmacêuticos, assistente social, enfermeiros, enfim. A equipe ela é fundamental. O paciente não é do médico. O paciente ele é da equipe, é uma equipe multidisciplinar. Então, e essa equipe que monta o protocolo de atendimento e vai seguindo. Então a gente vai o protocolo, aí você tem a parte psicológica que é importante, tem a parte de recriação que a gente faz, porque é um tratamento doloroso. A família nesse processo, doutor? Também, ela é envolvida com o agente do serviço social, a gente dá assistência, às vezes as mães, elas se revoltam, elas procuram uma justificativa plausível para o câncer, mas a gente trabalha isso com o pessoal, a gente tenta dar o melhor para que a gente possa preparar. O tratamento ele é longo, não é um tratamento de um mês, é um tratamento de 1, 2, 3 anos, vai de acordo com o protocolo. Então, é fundamental a equipe multidisciplinar, tanto para a criança como para o familiar. E qual tipo de câncer que acomete mais essas crianças nessa idade de 0, já na fase chegando as adulta 19? leucemias, nós temos hoje um grande percentual, né, das leucemias agudas. Nós temos como tumores, os tumores ósseos, que é bem comum, e os tumores renais, que é o tumor de Wilms. São patologias, né, bem que está crescendo. E também os tumores do sistema nervoso central hoje, que está tendo uma evolução muito grande nessas crianças. Então valeu, doutor, muito obrigado pela entrevista, bom dia, boa semana para o senhor. Bom dia, obrigado. É isso, Sofia, procurar o médico sempre, nada de automedicação, porque ela camufla, né? Isso. Ela dá uma atrapalhada lá para o médico, para o pediatra, para o especialista. Então, qualquer sinal, coisa diferente no seu filho, na sua filha, na criança que está pertinho de você, leva para o médico, não fica aí dando aquele remédio que a vizinha disse que é bom, que o amigo disse que era bom, que outra pessoa tomou e disse que é bom e que funciona. Médico, logo assim que começar a sentir algum problema. Com você no estúdio, segue o Bom Dia. Segue o Bom Dia, Douglas. Obrigada pelas informações e fico alerta. A gente sabe que muitas vezes a gente fala isso aqui, gente, que é preciso procurar um médico ao invés de se automedicar, mas nunca é demais, né? Porque tem gente que continua fazendo isso, principalmente com os filhos, com a criançada, o que é muito preocupante.